Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos. Todos que estão aqui conosco no culto presencial, aqueles que também nos acompanham através de uma das mídias. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor tem sempre uma coisa nova em todos os cultos. Isso não depende do pregador, não. O pregador tem que depender dele, do Senhor. E ele faz, e ele é fiel. Eu peço que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Você encontrou o texto? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 8. Então, estou usando a versão Almeida século 21. Obrigado. Aí, já saiu. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai viver em Sarapta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarapta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de Elias. Amém? Talvez essa seja uma das histórias mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Mas quem vivifica essa palavra é o Espírito Santo. E isso vem no meu coração, no meu pensamento já há mais de uma semana, pensando sobre esse texto. Meus amados irmãos, Acabe reinou sobre Israel em Samaria durante 22 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E é interessante, não é importante ressaltar que a Bíblia diz que ele foi o pior rei. Nenhum rei foi tão mau quanto ele era. Que coisa, né? Como se não bastasse ele seguindo os pecados de Jeroboão,
Ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e adorá-lo. Que coisa! Conhecendo a palavra, conhecendo o Deus de Israel. E Elias, o tesbita que habitava em Gileade, foi até Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Ele estava indo em nome do Senhor. Ele era um profeta. Ele era o arauto do Senhor. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Eita! Já pensou? Depois disso, o Senhor falou com Elias, e o Senhor determinou que Elias fosse para o leste e se escondesse perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você pode dizer assim, mas Deus podia ter dito a Elias que ficasse ali, porque ele iria protegê-lo, ele iria guardá-lo. Mas irmãos, o trabalhar de Deus não segue nenhum parâmetro humano. O trabalhar de Deus, ele não está limitado àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente conhece, àquilo que a gente deseja, ou aquilo que a gente espera. Ele é sempre fiel. Ele é sempre fiel em tudo. E aí o Senhor disse para Elias beber a água do ribeiro, porque ele já tinha ordenado aos corvos, ele já tinha ordenado aos urubus, corvo é urubu, ele já tinha ordenado aos corvos que o alimentassem. Eita Deus! Pensa nisso. Então os corvos levavam a comida, carne para ele de manhã, e pão, e de tarde, carne e pão. De manhã, pão e carne, e de tarde, carne e pão. Eu não sei como é, mas eu fico imaginando, né? Os corvos chegavam por ali, próximo, e deixava. Responde aí, certo? Você tinha coragem de chegar naquela carne, pegar e comer aquele pedaço de pão também? Meu Deus do céu! Jesus da glória! Eita, meu Senhor! Eita, meu Deus! Agora, depois de alguns dias, o ribeiro secou. E o ribeiro secou porque não havia chovido na terra. Então acabou a água. Aí o Senhor mais uma vez fala para Elias e diz assim: levanta-te, vai em Sarepta, e quando você chegar à entrada da cidade, vai estar ali uma viúva que vai lhe sustentar. Meu Deus do céu, olha, o homem de Deus passando por uma prova terrível. Irmãos, eu comecei falando e não terminei. O trabalhar de Deus, ele é tremendo. E Deus precisava trabalhar na vida de Elias. Mas Elias era um profeta do Senhor, sim, mas era um ser humano. Nós somos discípulos de Cristo, mas somos seres humanos. Quantos erros cometemos, mesmo querendo acertar. E o Espírito de Deus hoje, que é diferente, que habita, ele habita em todo aquele que tem a Jesus como Senhor único e suficiente Salvador. Não era o que acontecia naquela época. Então, Elias chega à entrada da cidade, encontra uma viúva pobre, porque ela estava colhendo uns gravetos. E aí chega o homem de Deus,
e fala com aquela mulher e diz: por favor, nós lemos aqui no texto, você pode me dar um copo d'água para eu beber? Estava com sede, a caminhada tinha sido longa. E quando ela dá as costas, ele faz: mas não traz somente água, não. Prepara um pão e traz para mim um pão. Aí ela volta e diz: meu Senhor, tão certo como vive o teu Deus, eu estou aqui catando uns 2 gravetos, vou levar para casa, vou fazer um fogo, tenho um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Então, meu Senhor, eu vou fazer um pão para mim e meu filho, vamos comer e esperar a morte chegar. Irmãos, naquela época, uma mulher viúva, se ela não tinha filhos para sustentá-la ou parentes, ela estava fadada a morrer de fome. A Bíblia não fala, mas aquela mulher não era uma mulher idosa. Não, ela não era uma mulher idosa. O filho que ela tinha era um filho pequeno. Mas não era assim arranjar um trabalho, não era assim. E aquela mulher eu não sei o que foi que ela pensou, eu não sei o que foi que deu na mente dela. Esse profeta é muito... vai pedir primeiro que eu faça para ele. Eu só tenho lá azeite e farinha para fazer um pão, um bolo. E ele vai que é para fazer um pão primeiro para ele, um pequeno pão para ele. Mas aí o profeta, isso eu estou dizendo que ela deve ter pensado. Aí o profeta diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele está dizendo que não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Aquela mulher foi, primeira coisa, ela escutou, ela foi humilde, ela foi obediente, e ela teve fé, ela confiou em Deus, através da palavra do profeta. Ela sabia que o homem de Deus não estava brincando, havia ali uma promessa de um milagre. Agora, pensa o seguinte: Deus podia ter enchido logo aquela botija de azeite, ter enchido logo aquela panela de farinha. Mas observe que o milagre acontecia a cada dia. Vamos pensar, de manhã, no café, no almoço e no jantar. Por que isso? Por que isso? Irmãos, para provar a fé. Quantas vezes Deus está falando conosco? Deus está dizendo que vai à frente, vai à nossa frente, que Ele está abrindo as portas que precisam ser abertas, que Ele está fechando as portas que precisam ser fechadas. O que Ele espera que a gente faça, que a gente confie, não é cruzar os braços, mas é crer e fazer a sua parte. A parte daquela mulher foi crer, ir para casa e fazer exatamente como o profeta lhe dissera. Aí Deus operou o milagre de manhã, meio-dia e de noite. Por 3 anos. Não faltou azeite na botija, nem farinha na panela. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes o Senhor está dizendo para a gente: não temas. Quantas vezes o Senhor está falando: não temas, crê somente. Como falou para Jairo, naquele momento tão difícil. Quando Jesus ia com Jairo à sua casa orar por sua filha que estava à morte. Quando chega um mensageiro da casa de Jairo e diz: Jairo, não incomode mais o mestre. Como se isso fosse incomodar o Senhor. A tua filhinha já morreu. Então o cara tinha certeza que a menina ia morrer. Ele não tinha esperança alguma que a menina vivesse.
E o Senhor vai, escuta e diz: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos o milagre que o Senhor operou, não somente fazendo com que aquela menina ressuscitasse, mas com que ela fosse completamente curada. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aquela mulher, à porta da cidade de Sarepta, catando alguns gravetos. O que tinha na mente dela? A morte. Vou fazer isso aqui e vou morrer. Eu não sei como ela planejou, se era deixar o filho em outro lugar, ela ir para outro lugar para não ver a criança morrer. Mas a partir do momento em que o profeta chegou e que trouxe a mensagem do Senhor, na mente daquela mulher, a morte sumiu, desapareceu, e ela passou a pensar na vida. Ela passou a crer, porque o nosso Deus é Deus de vida, é Deus de poder. Mas isso não significa que fisicamente não morreremos. Alguns morrerão, outros serão arrebatados. Eu sei que todos nós queremos ser arrebatados, mas ou chamados ou arrebatados, estaremos face a face com o Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Deus mandou o seu profeta com uma mensagem de esperança. A mensagem do nosso Redentor é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de fé. Mas as coisas estão todas erradas por aí. Claro que estão. A gente está vendo. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é essa: não temas, crê somente. Aleluia. Não temas, crê somente. E o que é que a gente faz? Enquanto a gente espera, a gente ora. A gente clama ao Senhor. Amém? Aleluia. Agora, irmãos, olhando a situação desesperadora daquela viúva, nós podemos afirmar que a sua disposição em partilhar o pouco que tinha, correndo o risco de não sobrar nada para ela e pelo filho, nos dá um exemplo tremendo de confiança na palavra do homem de Deus. Eita Jesus! Que responsabilidade, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós temos que transmitir essa palavra. Transmitir essa palavra de uma forma eficiente, é através do nosso testemunho, não somente do que falamos, diante das nossas reações nos momentos difíceis, momentos de adversidade. Quando Deus ordena, nós devemos obedecer e deixar o resto ao encargo dele, porque não vivemos de acordo com explicações humanas, de acordo com previsões humanas, mas vivemos por fé no Deus que não conhece impossíveis. Aleluia. O Senhor nos sustentou até aqui, Ele nos trouxe até aqui, e não foi para a gente voltar atrás, não. Foi para a gente continuar prosseguindo. Quando Ele nos ensina, olha para frente e marcha, Ele está dizendo, vai firme. Às vezes a gente vai um pouco devagar, o terreno é minado, tem que ser um passo de cada vez. No momento de correr, o Senhor diz que é momento de correr. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele provê as nossas necessidades e agimos sob a sua direção. Aleluia. Faremos a nossa parte e Ele nos abençoará e as portas serão abertas. Agora, pense um pouco comigo. Com tudo perdido, sem fé, sem esperança, veio uma ideia, a mente cansada daquela viúva. Vou catar alguns gravetos. Farei um pão, um bolo, com o resto da farinha e do azeite. Vou comer juntamente com meu filho
e depois vou esperar a morte chegar. Morreremos de fome. Mas o Senhor já tinha providenciado tudo. Deus escutou o clamor daquela mulher. Igreja, Deus tem escutado o nosso clamor hoje, no terceiro milênio. Deus tem escutado o nosso clamor. Ele é o Deus que escuta e responde. Ele não é o Deus que escuta e simplesmente esquece. Eu me esqueci. Não. Ele responde a cada uma das nossas petições. Aleluia. Elias, a viúva e seu filho, como diz o texto bíblico, eles aprenderiam o que Deus pode fazer com vasilhas vazias. O que Deus pode fazer com vasilhas vazias. Mais uma vez eu quero dizer que o agir de Deus não ocorre de acordo com um padrão pré-estabelecido, conforme nós pensamos. Deus age conforme o seu propósito, para fazer cumprir a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, o milagre da multiplicação da farinha e do azeite acontecia a cada refeição. A cada refeição, aquilo era multiplicado, a farinha e o azeite era multiplicado. E eu fico imaginando ela derramando o azeite, ela tirando a farinha, fazendo a massa, o bolo, e olhava para a botija, um tiquinho de azeite. Olhava para a panela, um pouquinho de farinha. Ela podia ter pensado assim: será que isso vai dar para a noite? Não. Deus estava dando uma lição tremenda para aquela família e ao profeta. Ele estava dizendo: eu sou o Deus que ajo, eu sou o Deus que supro, eu sou o Deus que sustenta, eu sou o Deus da vida, aleluia. Então o Senhor eterno, Ele demonstrava amor, poder e determinação em abençoar. Deus está determinado em abençoar a sua vida. Deus está determinado a abençoar a sua vida, amém. O Senhor tratou com o profeta de maneira extraordinária. E Elias mais uma vez comprovou o poder de Deus, agindo diretamente em sua vida. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, mesmo que a sua mente não entenda, Deus está agindo em seu favor. Mas a adversidade é grande, maior é o nosso Deus. Não fixe o seu olhar na adversidade, fixe o seu olhar em Cristo. Ele é maior do que a adversidade. Ele é aquele que está pronto para agir. Ele está pronto para operar milagre. Não importa o tempo, não importa a época. Deus sabe exatamente o tempo que nós temos. E Deus planejou a nossa vida com total conhecimento do tempo que nós temos aqui na terra. Então, não entre em desespero. Existe uma saída legal. E Deus já providenciou a provisão para você e sua família, em nome de Jesus, amém. Agora, o suprimento em abundância independe das circunstâncias. Então, suprimento em abundância independe das circunstâncias. Aí a gente lembra de Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A graça e a misericórdia de Deus são infinitas. O grande ato de fé daquela pobre viúva foi acreditar na palavra do profeta e obedecer. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Amém? Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Nós estamos aqui como profetas do Senhor, transmitindo a palavra.
Nosso compromisso maior é com o Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso tempo está totalmente à disposição do Senhor. Como poderemos exercitar a nossa fé em Deus se não a colocarmos em prática? Como? A ansiedade não resolverá coisa alguma. Quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, devemos confiar plenamente na sua ação, no seu agir e na hora do seu agir. Às vezes a gente pensa assim, puxa, era para Deus ter feito isso ontem à noite. Aí o Senhor veio fazer agora. Mas a hora era ontem, não, a hora era agora. Porque Deus não erra. Não, absolutamente. Absolutamente. Nós faremos a nossa parte e receberemos a recompensa que vem diretamente do trono de Deus. Estamos vivendo os últimos dias do ano de 2023. O ano de 2024, por certo, trará bons momentos, momentos difíceis, faz parte da vida. Mas uma vez que depositamos a nossa fé no Deus que tem poder, nos alegramos porque Ele tem nos dado a vida, Ele nos tem concedido vida, Ele nos tem concedido saúde, para estarmos aqui celebrando ao seu nome. Não empreste os seus ouvidos aos murmuradores. Não empreste os seus ouvidos aos murmuradores. Mas a palavra de Deus, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Os dias são difíceis, claro, mais uma vez, mas a crise é uma realidade global. Mas Deus não depende disso para agir. Ele não depende disso para agir, não, rapaz. A gente fica pensando, né? Como será? E nós temos declarado aqui que o ano de 2024 será um ano de bênçãos, será um ano de vitórias. Bênçãos e vitórias. Não existe vitória sem luta, mas o Senhor já nos deu a vitória no nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não tema o ano que vem. Não tema. A ação divina continuará acontecendo. Deus continuará escutando e respondendo às nossas petições. Lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 17, o Senhor Eterno faz a seguinte declaração: os pobres e necessitados procuram água, mas não encontram, e a sua língua fica seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Amém? Glória a Deus. Então, em Cristo Jesus, Deus tem promessas para você e sua família. Hoje vivemos no período da graça. Presença divina é garantida por Jesus Cristo, que afirma lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Jesus diz: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. A quem você tem feito os seus pedidos? Ah, pastor, a árvore da igreja está muito bonita, mas está faltando ali o Papai Noel. Não, irmãos, nós não cremos em Papai Noel. Nós cremos no Senhor Jesus, que nos concede todas as coisas. É Ele que nos dá todas as coisas. É Ele quem nos ensina todas as coisas. Ele é o sol da justiça. Celebramos o sol da justiça, que é o nosso Deus, que é o nosso Redentor. A quem você tem feito seus pedidos? Em nome de quem? Deus só responde quando pedimos a Ele em nome de Jesus.
E Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, irmãos, a palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus renova a nossa fé. A palavra de Deus nos faz conhecer o quanto valemos para Deus. Quanto é que valemos para Deus? A vida do seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez do seu Filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Aleluia. Mas eu vou encerrar. E não esqueça que você não está sozinho. Você não está desamparado. O Senhor está agindo em seu favor. Foi o que aconteceu com aquela pobre viúva e seu filho. Deus mudou a história. Desesperança? Nunca mais. Falta de fé? Nem pensar. Como você tem enfrentado os problemas? Só existem duas maneiras de enfrentá-los: confiando em Deus ou sem esperança. Quem está em Cristo vive por fé no Deus que age, mesmo diante dos impossíveis. Em Cristo nós somos o quê? Fortalecidos, amparados, protegidos, supridos. Ele nos capacita para deixar que as lutas e decepções não interfiram em nossa fé. As lutas e decepções não irão interferir em nossa fé, em nossa comunhão com Ele. E você sabe que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A determinação divina é que todas as pessoas sejam alcançadas por sua palavra. E o mover do Espírito Santo está ocorrendo agora, em sua vida, em sua família. Mas você precisa permitir que essa ação seja constante. E a única forma disso acontecer é em Cristo Jesus. Porque somente em Cristo Jesus nos tornamos templos do Espírito de Deus. O Deus eterno está determinado a mudar a sua história. Lembre-se que o ato de fé daquela mulher foi acreditar e obedecer. Ela foi humilde para ouvir. Ela não rebateu o profeta. Em Cristo Jesus nós somos resgatados da morte para a vida. E a história bíblica nos ensina a incomparável graça de acreditar e obedecer. Vamos continuar acreditando e obedecendo. Vamos continuar marchando com o nosso olhar firme para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E nas noites de tempestades continuaremos firmes, porque o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa, a sua mão direita poderosa. E Ele não vai largar, não, e Ele não vai decepcionar. Você crê nisso? Fiquemos de pé e adoremos ao Senhor.